Chegamos à parte 2 da nossa aula 1, a aula onde estamos aprendendo a confecção desse lindo decorativo de porta do nosso curso de Halloween, volume 2. Se você não assistiu a aula 1, o link vai estar aqui embaixo na descrição, juntamente com as informações para que você possa adquirir a sua apostila. Não esqueça de clicar aqui no botão do hype, de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e conhecer também as nossas aulas gratuitas. Então agora chega de papear, bora filtrar e aproveitem bastante essa aula, hein? Vambora! Vamos começar aqui a montagem da nossa bruxinha, furando aqui o molde, né? Fazendo a marcação do rostinho, posicionando ali no feltro, depois marcando com a caneta fantasminha, como fizemos lá na aula 1. Para o bordado dos olhos e das sobrancelhas, eu estou utilizando a linha de costura comum, dupla na agulha. Eu gosto de começar aprendendo ali na parte de trás e vou vir fazendo meus pontinhos. Aqui eu vou trabalhar com um ponto atrás, lembrando que se você tiver qualquer dúvida em relação aos pontos utilizados na aula, eu sempre deixo na descrição do vídeo aqui uma playlist ensinando pontos de costura. Então, fiz ali a volta do olhinho e vou fazer agora ali os cílios. Como vocês podem ver, é uma parte bem simples. Fiz o cílio, faço o arremate ali da linha, na parte de trás, ó. Só tome cuidado para não deixar a linha sobrando depois, para não ficar frouxo ali o seu pontinho, tá certo? Faço o arremate ali na parte de trás, eu gosto de fazer 2 pontinhos. Corto a linha ali depois de finalizar o meu ponto e faço bordado aqui no restante. Para a boquinha, eu vou usar uma linha de meada nesse tom de vermelho, que eu acho bem bonito. Eu vou deixar a descrição dele lá no molde para vocês, tá? Vamos seguir aqui colando a franja da nossa bonequinha, a franja base. Cuidado com a quantidade de cola. E na hora de encaixar, verifique se ficou uma pequena sobrinha ali para cima para poder te ajudar na costura, tá? Vou juntar a parte de trás ali da cabeça, vou aplicar a cola na parte de cima e vou juntar o cabelinho. Eu deixei a parte ali bem rente à orelha, um pouquinho livre de cola para não me atrapalhar na costura. Então, juntei a parte de trás do cabelinho, veja se ficou uma pequena sobrinha aqui para te auxiliar na costura e deixa essa cola secar bem, tá bom? Aqui para o cabelinho eu fiz o recorte, né, uma vez só no feltro mesmo para cada um e finalizei com a chama do isqueiro em volta para poder selar, ó. Ficou dessa forma aqui as franjinhas em camadas aí da nossa bruxinha, tá bom? Essa menorzinha eu cortei as duas para o mesmo lado. Vamos reservar. Para o recheio do rostinho, vamos utilizar a manta, que eu usei o mesmo molde do rostinho para fazer o risco na manta, porém, na hora de recortar, eu vou recortar ele um pouquinho menor e vou, inclusive, tirar a parte da orelha ali do risco, tá? Então, eu recorto ali, ó, tudo em volta, a gente vai ficar com 3 círculos de manta, que nós vamos unir com a cola de silicone fria, aplicando a cola somente na bordinha, tá bom? Não aplica no meio aí para não te atrapalhar na hora ali de fazer a profundidade dos olhos. Juntei as 3 camadinhas e aqui para os brincos já separei essa pedrinha em formato de gotinha, porque eu já tinha aqui, mas pode ser uma meia pérola, uma pérola, a pedrinha que você tiver aí. Apliquei a cola ali agora no nosso recheio, somente na borda. Vou encaixar na parte interna ali, né, da frente do rostinho. Pressiona, espera a cola secar um pouquinho, já vem com a parte de trás ali, encaixa também. E aqui você vai apertando, ó, para ver se tá tudo bem alinhado, tudo no lugar, tá bom? E eu sempre vou indicar para vocês esperarem a cola secar bem antes de mexer com a parte da costura. Tanto a colagem ali do cabelinho, quanto a colagem da manta, tá? Já vou apagar aqui a caneta fantasminha para eu não esquecer e vamos começar a costura. Eu gosto de começar a costura do rostinho ali, onde por dentro do cabelinho, né, para dar um acabamento bem bonito aí na peça. Vou seguir fazendo pontinho ali até chegar no iniciozinho da orelha. E aqui super opcional, se você não quiser fazer essa parte, não precisa fazer, mas eu gosto de fazer a divisão das orelhas. É um detalhe aqui nessa peça bem pequeno, mas mesmo assim eu gosto de fazer. Chegou ali na orelha, eu vou fazer o pontinho alinhavo, para poder fazer a separação da orelha do rostinho, para dar um efeito da orelha achatadinha. Eu acho que fica mais bonitinho dessa forma, tá? Fiz o meu último ponto, voltei com a linha ali por dentro da orelha. E passei por dentro da última casinha ali que eu fiz do ponto caseado. E agora eu volto a fazer o meu ponto caseado novamente.
Quando chegar ali no final da orelhinha, como eu escolhi uma pedra de costurar, eu já vou incluir ela na costura, tá? Passo com a minha agulha ali antes de dar o meu próximo ponto. Vou seguir dando o meu próximo pontinho, ó, com a minha agulha. E vou passar com a agulha novamente ali na argolinha, ó, voltando sempre pra frente da minha pedrinha, tá bom? Que é para eu poder continuar o meu ponto caseado aqui. Então, vou seguir fazendo aqui toda a volta do rostinho. Vou repetir o processo ali do outro lado, ó. Vou dar meu último pontinho antes de chegar na orelha. Já vou colocar a minha pedrinha aqui no lugar, fazendo o meu pontinho caseado normal ali. E antes de continuar o ponto caseado na orelha, eu vou fazer a separação com um pontinho alinhavo, conforme eu mostrei lá do outro ladinho para vocês. A diferença aqui é que a gente tá fazendo agora para cima da orelhinha, tá? Já voltei com a minha linha, passo ali pela última casinha, que foi a casinha que eu fiz o brinco, e sigo fazendo o ponto caseado aqui na orelha normalmente. Arremato ali na parte de dentro, ó, dando 2 pontinhos no mesmo lugar. Depois entro com a agulha ali entre os 2 feltros, saio à frente e faço aqui a finalização do ponto caseado do cabelinho. Aqui eu não cortei a linha, ó, do ponto caseado lá que eu arrematei para poder aproveitar e fazer a profundidade dos olhinhos aqui da minha bonequinha, tá bom? Se você não quiser fazer aí, também não precisa, mas essa profundidade que a gente faz aqui, passando com a linha pelos cantinhos, dá uma expressão bem bonita na peça, tá certo? Então, é só dar uns pontinhos ali, ó, eu dou 2 de cada lado, e se ficar um buraquinho, você vem raspando a agulha ali, que ela tapa o buraquinho do feltro. E vou repetir o mesmo processo ali do outro lado, olha como é que já dá diferença na expressão da bonequinha. Agora, vamos seguir aqui fazendo a bochecha, eu faço sempre com a tinta de tecido, em todas as aulas aí eu mostro pra vocês, né? É só molhar o pincel, tirar bastante o excesso, dando batidinhas circulares ali ao redor do local da bochecha para deixar o rosadinho. Vou seguir aqui agora colando as franjinhas, são as franjinhas da frente, né? Começo aqui colando um lado, vou colar o outro da mesma forma. E sempre tomem cuidado aqui com o excesso de cola para não manchar a pecinha de vocês. Vou pressionar aqui um pouquinho para a cola secar. E como eu quero que esse cabelinho ele fique bem posicionado ali no rostinho, eu vou fazer a colagem ali da parte de baixo também e deixá-lo na posição que eu quero, tá bom? Então, apliquei a cola e posiciono ele ali para ficar, ó, bem esse estilo chanelzinho ali em cima do rostinho. As outras 2 franjinhas eu vou colar ali voltadas para o mesmo lado, porém sobrepostas para dar um efeito. Então, colei ali a primeira e posiciono ali, ó, veja a posição para ela ficar intercalada. Depois de ver a posição certinha, é só aplicar a cola e posicionar a franjinha. Gente, ela fica muito charmosa com essa franjinhazinha aqui de lado, ó, fica bem bonitinha, tá? Aqui agora eu vou finalizar a colagem também da franjinha ali, ó, que na lateral ela ficou bem soltinha, então quero que ela fique um pouquinho mais presa. E vou seguir aqui agora fazendo o detalhezinho do ponto de luz que eu sempre faço nas minhas peças, tá? É tinta de tecido branca aqui, é opcional, se você não quiser fazer, não precisa, mas eu acho que fica super bonitinho, dá uma vida à peça, esses pontinhos de luz aqui na bochecha. Para o pontinho menor, estou utilizando aqui um agulhão de boneca, mas pode ser um palito de dente também. Ela vai ficar dessa forma. Então, agora vamos reservar essa parte. Vamos seguir para a montagem do corpinho da nossa bonequinha. A parte do recheio, eu recortei usando esse molde que vai estar lá para vocês 3 vezes na manta. E na hora de recortar o molde, eu recortei um pouquinho menor, igual fizemos lá no recheio da cabeça. Vou unir aqui as 3 camadas da manta com a cola de silicone fria. Antes de posicionar ali no corpinho, eu vou fazer a marcação aqui na parte de baixo. Tem essa marcação lá no molde para vocês, caso vocês queiram seguir. E vamos seguir aqui colando o recheio no corpinho. Aplica um pouco de cola, posiciona bem ali a parte da frente. E depois vamos colar ali a parte de trás e sempre verificando se está tudo bem alinhado, tá? Para não atrapalhar na hora da costura aí de vocês. Aqui, inclusive, eu vou juntar os pezinhos e vou colocar uns grampinhos ali, né, uns pregadorzinhos na parte de baixo, para que ele não saia do lugar ali na hora da costura.
Vou fazer o meu ponto caseado somente ali na parte de cima do corpo, né, da marcação que eu fiz com a caneta fantasminha para cima. E vou dar toda a volta ali. Finalizada essa parte, como é que eu vou fazer? Eu vou, quando chegar nessa parte aqui da marcação, ó, empurra a manta ali um pouquinho para dentro e eu vou fazer um pontinho alinhavo, um pontinho aqui de separação, igual nós fizemos lá na orelhinha, só que aqui é para separar a perninha do corpinho, já que a perninha eu não vou fazer costura, tá? Para facilitar aí o nosso processo. Então, eu vou fazendo esse pontinho alinhavo e na hora de arrematar é só aproveitar o ponto caseado ali da lateral mesmo para finalizar a sua costura. Aqui a perninha, como eu falei para vocês, eu não vou fazer costura, eu vou fazer a união com a cola quente. Vou aplicando a cola ali, vou fazer em etapas, né? Porque a cola quente ela seca bem mais rápido. E vou pressionando ali para a cola secar. Agora eu vou finalizar a colagem aqui do pezinho e reparem que eu vou aplicando pouca cola ali, também espalhando, principalmente na lateral para que não vaze muita cola. Vou repetir o processo do outro lado, se precisar você vem com a tesourinha alinhando e depois finalizo com a chama do isqueiro aqui para poder dar o acabamento nessa peça, tá bom? Dessa forma aí fica mais rápida a confecção de vocês. Para o sapatinho eu optei em fazer ele pintado. Como a peça aqui é pequena, eu tentei ao máximo trazer muitos recortes ainda menorzinhos para vocês, tá? Então, com a tinta fica bem rápido de fazer. Aqui eu não fiz marcação, eu estou fazendo a olho, mas lá no molde tem uma marcação caso você queira seguir. Então, eu pintei a parte da frente, a parte de trás e também as laterais. Agora é só deixar esse pezinho secar. O bracinho da nossa bruxinha também é bem simples. Vamos encaixar ali, ó, a manguinha no bracinho e aplicar um pinguinho de cola ali só para dar uma segurada. É bem pouquinha cola mesmo. Estou utilizando aqui a linha de costura comum com 4 pernas de linha na agulha e vou fazer o detalhe aqui da manguinha. Vou começar fazendo o ponto atrás, ali nessa partezinha reta de baixo, né, que é para fazer uma marcaçãozinha mesmo. E reparem que quando são bordados bem simples, eu não tô fazendo marcação porque isso elimina uma etapa, tá? Mas se você não se sentir segura ou seguro aí para fazer direto, você pode marcar com a caneta antes de fazer aqui o bordado. Então, terminei o ponto atrás ali na parte de baixo, vou fazer o detalhezinho aqui de cima, ó. Como vocês podem ver, são pontinhos bem simples, então eu prefiro eliminar o processo aí de marcação com a caneta. Finalizada essa parte, fiz o pontinho de arremate ali na parte de trás, né? Vou juntar aqui as duas partes do bracinho e agora eu vou juntar também a parte de trás ali da nossa manguinha. Para a parte do bracinho, eu optei também por não fazer costura, eu vou fazer a união com a cola quente, igual fizemos lá na perninha. Vá fazendo a colagem aqui aos poucos, porque a cola quente ela seca bem rápido, tá? Então, também sempre cuidado com a quantidade de cola, não exagera aqui, tá? E vá pressionando. Aqui eu vou dar uma acertadinha com a tesoura, porque sobrou um pouquinho aqui, né? Pode acontecer na hora da gente recortar o molde aí espelhado. E finalizo com a chama do isqueiro. Já na manguinha eu vou fazer a costurinha com ponto caseado, que eu achei que ficou mais bonitinho com pontinho. Para o chapéu da nossa bruxinha, ó, nós vamos ter duas partes do chapéu. A da frente, que é um pouquinho menor, e a de trás, que é um pouquinho maior. Vamos juntar e fazer o ponto caseadinho em volta. Aqui eu vou mostrar para vocês como eu faço o ponto caseado quando é uma parte aqui, assim, bem pontudinha. Na hora de puxar a argolinha, vocês repararam que eu pressiono ali os dois feltros com 2 dedinhos para eles ficarem bem juntinhos e a linha ela ficar posicionada bem em cima da pontinha, tá? E vou finalizar aqui do outro lado, dando mais um ponto em cima do último ponto que eu fiz. Depois entro com a agulha ali pela parte de trás do ponto, saio à frente e corto a linha bem rente ao feltro. Aqui eu vou colocar um pouquinho de fibra, tá? Nessa peça, para poder dar um volumezinho nesse chapéu. Aqui na parte da faixa do chapéu, eu recortei os moldes e passei a chama do isqueiro em volta para dar uma selada, né? Para tirar aqueles pelinhos do feltro. Agora, eu vou achar o meio aqui da faixinha e vou colar a minha fivela, né? A fivelinha do chapéuzinho. Colada essa fivelinha aqui no lugar, eu vou fazer o detalhe dourado aqui depois da peça pronta,
tá bom? Porque eu acho que fica mais fácil, mas se você quiser fazer antes, você pode fazer antes. Mais à frente eu vou mostrar esse processo para vocês. Vamos agora montar o vestidinho da nossa bruxinha. Vou começar aqui montando a saia do vestido, né? Então, apliquei a cola ali no detalhe, deixei a lateral sem cola. E vou posicionar ali bem no cantinho, ó, seguindo o desenho do vestido, tá? A lateral ali eu deixei sem cola. Vou fazer a mesma coisa do outro lado e depois eu vou seguir colando aqui o próximo detalhe, que já é no marrom. Então, aplico a cola nele todo, ó, inclusive na parte de cima e na parte de baixo, e encaixo sobrepondo um pouquinho o primeiro detalhe ali que nós colamos. A mesma coisa ali do outro lado. E vou finalizar com essa parte aqui do meio, também aplicando a cola nela toda e colando tudo ali bem direitinho, bem rentinho ao vestido, tá? Para o cinto da nossa bruxinha, eu recortei o feltro, passei a chama do isqueiro em volta para selar e vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá na fivela do cinto, já vou colar aqui também, tá? É só achar o centro ali da tirinha de feltro para poder fazer a colagem. E da mesma forma que lá no chapéu, eu vou fazer o detalhe depois. Para o lacinho aqui, eu recortei o molde uma vez no feltro, passei a chama do isqueiro em volta. E agora eu vou fazer a montagem do lacinho, que é bem simples, ó. É só colar as pontinhas dele pra dentro. O molde vai estar lá direitinho pra vocês. E para fazer o acabamento, eu peguei um retalhinho bem pequenininho do feltro, da mesma cor do laço. Vou recortar aqui uma tirinha de feltro, à mão livre mesmo. Esse molde não vai estar lá para vocês, que é uma peça bem simples, tá, gente? De recortar, é só uma tirinha de feltro mesmo. Vou aplicar essa tirinha ali com a cola na parte da frente do lacinho. Depois vou aplicar um pouquinho mais de cola ali na parte de trás e vou pressionar as tirinhas de feltro ali, ó, bem juntinhas até a cola secar e depois é só cortar o excesso. Vai ficar dessa forma o nosso lacinho. Agora, vamos montar aqui a nossa bonequinha. Então, eu vou encaixar o vestido, posicionar ali no lugar e vou aplicar um pouquinho de cola ali na parte do pescoço, na parte de cima. E vou repetir o mesmo processo com a parte de trás. Feito isso, vou fazer a costura ali, né, do vestido na lateral. E na parte da saia do vestido, eu optei por não deixar a costura aparente na lateral. Então, eu tô costurando somente os dois feltros de baixo do vestido mesmo. O detalhe eu não costurei e só vou finalizar agora a colagem depois de finalizar a costura, mas é opcional, você pode seguir fazendo a costura aqui, igual vamos fazer lá na aula da bruxinha, maior, tá bom? Então, aqui já vou colocar o cinto no lugar, colhe a fivelinha ali bem centralizada, depois vem aplicando a cola, ó, e vem dando a volta aos pouquinhos na cintura da bonequinha, tá? Recorto o excesso de feltro ali na parte de trás e vá finalizando aqui a colagem. Vá fazendo esse processo aos poucos com bastante calma para não correr o risco de manchar a sua peça com a cola. Depois é só repetir o processo ali do outro lado. Vamos seguir aqui colando a cabeça, ó, da nossa bonequinha. Comece pressionando ali até a cola secar totalmente. Depois limpe bem o bico da pistola de cola quente e aplique a cola ali, ó, embaixo do pescocinho, para terminar de fazer a união e ficar tudo bem coladinho. Vamos finalizar aqui agora a colagem do cabelinho também, da parte de trás, que ainda estava solto. Deixe essa cola aqui secar um pouquinho e depois que ela secar, vamos colar o cabelinho da parte de trás. Comece posicionando o cabelinho ali no lugar e depois que encontrar a posição, é só vir aplicando a cola quente. Pressione ali um pouquinho até a cola secar e antes de seguir com a colagem do cabelinho ali, eu vou colar o chapéuzinho, tá? Então, a gente vai aplicar a cola na parte de dentro do nosso chapéuzinho e vamos encaixar ali na cabeça da nossa bruxinha. Fica super bonitinho, gente, esse chapéuzinho. Aí, depois de colar o chapéuzinho, sim, eu venho e finalizo a colagem do cabelinho na parte de trás. Vamos colar aqui agora a fivela do nosso chapéuzinho. Fivela não, a faixinha, né? Que já tá colada a fivela. E vamos jogar a fitinha lá pra trás, ó. E aqui a única diferença do cinto é que eu não vou recortar o excesso. Eu vou sobrepor aqui mesmo uma faixinha sobre a outra. Vamos colar aqui também os bracinhos, eu vou colar nessa posição que eu tô mostrando pra vocês, mas se vocês quiserem mudar, pode mudar. Pressione ali o bracinho até a cola secar e repita o mesmo processo do outro lado.
E agora vamos colar o lacinho ali na parte da frente do vestido para dar o charme aí dessa nossa peça. Aqui para o detalhe da fivela eu vou utilizar o relevo, tá bom? Mas você pode utilizar aqui as pedrinhas de strass, você pode aplicar esmalte com glitter, cola glitter, o material que vocês quiserem. E eu preferi fazer aqui esse detalhe depois da peça pronta, porque eu vou ter que deixar esse relevo secar. Mas se você quiser fazer antes de colar as peças aí na bonequinha, pode também. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a marcação ali de um quadradinho, né? Deixando um quadradinho no centro da minha fivela. Então, repare que eu vou aplicando com bastante cuidado o relevo. E depois que eu fiz esse contorno interno ali para deixar como se fosse um vazadinho, né, da fivela, eu venho preenchendo as laterais. Aí ela vai ficar bem bonitinha. Eu vou fazer isso tanto aqui no chapéu, quanto na fivelinha ali do cinto também, tá bom? Então, vou preenchendo, vou espalhando um pouquinho, mas eu deixo um certo relevozinho alto que eu quero que ele fique com um efeito bem bacana. Vou repetir e vou fazer uma bolinha também ali no pezinho com o mesmo relevo. Agora é só deixar essa peça secar bem. Vou fazer aqui umas mini abóboras, tá? Para decorar o cenário. Aqui essas partes da folhinha e do cabo eu só dublei mesmo no feltro. E vou fazer a marcação aqui com a tinta. Eu não fiz bordado dessa vez com a linha, eu vou fazer a marcação direto com a tinta. Mas se você quiser bordar igual fizemos lá na aula 1, você pode fazer. Então, aqui eu fiz a marcação, depois espalhei aquela leve sujeirinha que fica no pincel para esfumar. E vou fazer a marcação aqui do cabinho também, tá? Que é bem parecida com a marcação que nós fizemos lá na aula 1, daquela abóbora maior. Então, o cabinho vai ter esse desenho, vai ter as voltinhas ali na parte de baixo, ó. Na parte de baixo eu faço a voltinha e subo um pouquinho o risco ali para dar um efeito bonitinho, tá bom? Se você não tiver muita experiência com a tinta, você pode ir treinando aí até chegar a um ponto que você goste da pintura. Então, aqui depois de secou a cola, eu só refilei e finalizei com a chama do isqueiro. Para o recheio da nossa abóbora, eu vou usar uma camadinha só de manta, tá bom? Para preencher e vou fazer o ponto caseado em volta e vou fazer a marcação aqui com um pontinho atrás. Aqui eu não deixei o ponto escondido na parte de dentro, porque essa parte de trás da abóbora não vai aparecer, tá? Eu só juntei ali a manta, costurei e fiz o ponto atrás para fazer a marcação da nossa abóbora. Então, aqui para mais um detalhezinho, eu estou utilizando esse arame, que vai estar especificado lá no molde para vocês. Vou colar essa espiralzinha aqui, ó, na posição que eu quero. E já vou começar a colar aqui a primeira folhinha, bem em cima do arame ali para segurar e dar o acabamento. E aqui eu só vou diminuir um pouquinho o tamanho para poder acertar. A mesma coisa com o arame ali do outro lado, só que agora eu vou colar ele para baixo. E já venho ali com a segunda folhinha também para segurar esse aramezinho ali no lugar. Pressiono um pouquinho até a cola secar. Vou vir com a terceira folhinha ali já para dar o acabamento no meio. E para finalizar, eu vou colar o cabinho, tá? Aplicando a cola somente ali na parte de baixo. Pressiono um pouquinho e deixo a cola secar. E aqui na pontinha do cabinho, eu também vou aplicar um pouquinho do nosso relevo aí para dar um charme nessa peça, tá? Então, a abobrinha ficou dessa forma e assim finalizamos a nossa segunda aula. Concluímos a segunda parte da nossa aula 1 e eu espero vocês na próxima aula. Tchau, tchau!